Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nesta tarde ensolarada, tranquila, gostosa. E tenho certeza de que, através deste nosso tratamento, onde você estiver, você receberá todas as nossas vibrações e o amparo da espiritualidade. Hoje conosco, Rosa Brandieri, representando a USE de Santo André, a importância da mulher na estrutura do lar. A frase que trabalhamos esta semana: a caridade é Jesus conosco. Sê o abençoado instrumento da paz e da alegria daqueles que te rodeiam. Emmanuel. E a partir de agora, no nosso Face, já está a frase: trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos. Isto é da lei de Deus. Emmanuel. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos. Isto é da lei de Deus. Emmanuel. A leitura do Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua condenação. Quem sabe, se mergulhado em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe, se nessa luta, que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado, ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosses realmente ofendido em certa circunstância. Quem sabe, se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar uma disputa grave, aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que, interiormente, experimentam um segredo prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem: perdoo, e acrescentam: mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo nem para o resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos fazer nossa prece.
Vamos fechar os olhos neste momento, procurando desligar-se totalmente de tudo o que é do mundo material. Vamos procurar buscar a nossa essência divina, a nossa centelha divina que está dentro de nós, tão necessitada nestes momentos, mas feliz por estarmos ligados ao nosso Mestre Jesus. E quando falamos de Jesus, nós vamos nos transferir para aquela barca onde alguns discípulos, juntamente do Mestre, se encontravam, o mar revoltado, as ondas altas, e o Mestre dormia enquanto os discípulos ficavam preocupados com aquela situação. Nós vamos nos colocar nesta barca. Quando as nossas tormentas, as nossas preocupações, tudo aquilo que nós estamos enfrentando, vamos visualizar nós dentro desta barca, nesta situação. Vendo à nossa volta a escuridão, as ondas, as águas, invadindo esta barca e o nosso desespero, as nossas preocupações. E recorremos então ao nosso Mestre Jesus. Os discípulos acordam Jesus, e Jesus, com todo o seu poder, com tudo aquilo que ele, através de todas os seus poderes, olha então a volta desta barca, olhando para os discípulos, e faz então assim com que estes ventos parassem. Claro que, na verdade, Jesus mostrava-se olhando, conversando com aqueles espíritos que estavam causando esta situação. Não é o mar, o vento que ouvia Jesus, mas sim os espíritos que estavam causando esta situação. E nós temos a certeza de que muitas vezes, muitas situações da nossa vida, baixamos a nossa vibração, permitindo que espíritos inferiores atuem em nós. Tenha certeza de que neste momento, se você está passando por uma tormenta, se você está passando por um medo, uma insegurança, uma dificuldade, se apegue a Jesus. Procure sentir Jesus neste momento. E Jesus, então, te auxiliando, fazendo com que estes espíritos inferiores sejam afastados de você. Tenha fé. Neste momento, mostre que você é um homem de muita fé. Crê em Jesus, crê no seu poder, crê na sua vontade. Então determine, assim como Jesus fez, para que estes espíritos possam te abandonar. E permita que somente os bons espíritos, através dos seus pensamentos e sentimentos superiores, elevados, possam atrair estes espíritos que te confortam, que te auxiliam, que te curam, pois nós sabemos que depende da tua fé.
E nós vamos continuar a pensar assim. Hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Pense que você é luz, você é poder, você é paz, harmonia, amor, perdão e muito mais. E assim você se sentirá forte como Jesus. Claro que ele, um espírito mais elevado, mas você também tem o poder de determinar, de impedir que algo aconteça a você e a toda a sua família. Em suas preces, mentalize com força, com fé. É importante que as palavras venham do coração, mas saiam da tua boca. E é neste momento de que esta barca, tranquila, serena, navegando pelo mar da Galileia, e nós, dentro desta barca ainda, vamos sentindo a calmaria, vamos sentindo pássaros, vamos sentindo um silêncio profundo e vamos visualizando os olhos de Jesus. E este olhar meigo acalma ainda mais cada um de nós. Te pedimos, Jesus, acalme o nosso coração, a nossa vida, o nosso trabalho material, espiritual, e agradecemos, Mestre amado, para que neste momento continuemos a receber a Tua mensagem, as Tuas palavras, renovando cada um de nós moralmente, e que nós possamos assim continuar seguindo o Teu caminho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Rosinha, para alguns. Ela seja envolvida em muito carinho, muito amor, muita paz, e que ela possa levar estas vibrações para o seu lar, envolvendo toda a sua família, seu trabalho material, espiritual, seus amigos, e que Jesus possa envolvê-los em muita paz, assim como está envolvendo cada um de nós. Que assim seja. Estava tão bom ficar na barca lá com Jesus. Nossa, que delícia. Mas vamos voltar, né? Coube-nos o tema Importância da Mulher na Estrutura do Lar. Para discorrermos sobre este tema, nós fomos nos resguardar no Livro dos Espíritos, livro 3º, Lei da Igualdade. Ali, Allan Kardec vai fazer várias perguntas aos espíritos e eles vão respondendo com aquela magnanimidade que todos eles têm, que escreveram o Livro dos Espíritos. Na questão 822A, vai nos colocar assim, Kardec pergunta, entre
a igualdade do homem e da mulher, e os espíritos respondem que sexo, como morfologia, na realidade só existe para uma organização física, porque sexo em si os espíritos não têm. Portanto, podemos reencarnar numa ou noutra organização física, tanto faz, ou homem ou mulher, de acordo com as provas que nós tivermos que enfrentar durante a reencarnação, ou com as faculdades mentais e emocionais que estamos devendo a nós mesmos enquanto espíritos para desenvolvermos. Dependendo dessas provas e dessas faculdades que necessitemos desenvolver, será escolha nossa, claro que auxiliado por espíritos superiores, do sexo feminino ou masculino que vamos reencarnar. Mas se trata apenas de morfologia, porque ele continua ali, Allan Kardec perguntando, os espíritos respondendo, que todos nós somos iguais perante Deus. Homens, mulheres, somos iguais perante Deus. E que pensar, então, da inferioridade social da mulher? Os espíritos vão responder que é simplesmente um domínio injusto e cruel que a sociedade, como uma instituição, colocou, abusando da força para subjugar o mais fraco. É uma questão de povos e homens pouco adiantados. Então, quando nos deparamos com questões de violência doméstica, feminicídios, quando nos deparamos com desigualdades sociais muito acentuadas que nós ficamos sabendo sobre a mulher, então, claro, nós já sabemos pelo Livro dos Espíritos que se trata da nossa inferioridade, do pouco adiantamento moral que nós ainda estamos, o pouco nível de consciência ainda precário que estamos nos encontrando ainda em nosso planeta Terra. Claro que buscando aumentar nosso nível de consciência, mas ainda nos encontramos num nível de consciência de sono, ainda sem sonhos, como nos diz Joana de Ângeles, nos levando então a dar vazão a um preconceito, a dar vazão a um abuso de força. Certamente que isso tudo vai acabar, tem que acabar e já está melhorando bastante, mas ainda temos. Então, ali nesse capítulo continua que as funções da mulher são diferentes. Existe a igualdade de direitos. As funções são diferentes devido à organização física da mulher, que é mais frágil naturalmente, pelos hormônios e tudo mais, pelas tarefas as quais ela tem que desempenhar aqui, inclusive e principalmente a maternidade, que é uma tarefa divina de trazer espíritos do mundo espiritual que ainda necessitam da reencarnação, como nós todos, para que possa continuar a evolução na existência que ele precisa cumprir. Então, a cada vez que um espírito precisa de uma existência física, e todos nós precisamos nos recorrer à maternidade, pelo menos por hora, no nível evolutivo do nosso planeta Terra. Então, para cumprir essa tarefa da maternidade, de trazer espíritos para a evolução, o organismo da mulher precisa ter uma fragilidade maior devido à organização uterina e hormonal e, ao mesmo tempo, ter uma grandeza, uma força moral, uma força psicológica muito acentuada para poder lidar com as dificuldades que a maternidade traz. Na lei de Deus, então, o forte, o sexo que tem uma força física maior, deve auxiliar o mais frágil e nunca, jamais escravizá-lo, como foi feito durante muitos anos, e muito menos subjugar
como nós vemos acontecer na violência doméstica, que nós temos notícias aí que nos dá grande pesar. Se Deus deu menor força física à mulher, foi para que ela desenvolvesse um pouco mais a sua sensibilidade, como nós já dissemos, para lidar com os seres confiados a ela, para começar uma nova existência através da maternidade. Ela quem vai dar as primeiras noções de vida, então essa sensibilidade precisa existir. E é terminado essa parte da lei da igualdade do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o princípio, então, da justiça entre homens e mulheres. E os Espíritos respondam, simples, não façais ao outro o que não quereis que o outro vos faça. Então, quando denegrimos o papel da mulher, nós estamos também nos denegrindo enquanto humanidade. Claro que isso também se aplica ao homem, porque ali na lei da igualdade vai falar que somos iguais perante Deus, mas como o tema se refere ao papel da mulher, então nós estamos salientando a mulher. Mas a justiça, claro, que se refere a ambos os sexos. Ao reencarnarmos no sexo feminino, nós vamos ter, então, toda a organização fisiológica voltada a alguns tipos de desenvolvimento psicológico também. Daí a necessidade de troca, de em algum momento reencarnarmos como homem, em outro momento reencarnarmos como mulher. No caso da reencarnação no sexo feminino, o que essa energia feminina vai impulsionar no desenvolvimento? A energia feminina desenvolve a facilidade de vínculo e conexão. Conexão em termos de união. E o homem, como tem menos essa necessidade, deverá passar pelo sexo feminino para desenvolver essa necessidade. É importante, é bom, e assim como a mulher também precisa desenvolver as faculdades que no sexo masculino, ou a parte hormonal, a parte fisiológica e a parte de funções também vai fazer com que ela desenvolva. Mas no caso aqui vamos fixar então no feminino. A facilidade de gestão de emoções. A mulher tem muito mais facilidade para gerir emoções e gerir pensamentos do que no sexo masculino. Envolver-se emocionalmente. Relacionar-se. Conviver melhor, conviver bem, ser aquela mediadora de conflitos. O sexo feminino tem mais facilidade. A receptividade, receber afeto e dar afeto também. A mulher desenvolve mais, tem mais facilidade para esse desenvolvimento. A mulher vai ter mais facilidade em doar-se. Para ela é mais natural essa doação do que no homem, que precisa treinar. Também tem mais facilidade para multitarefas, coisa que no sexo masculino ainda é difícil. Muitas vezes foca numa tarefa só para depois pensar em outra. A mulher já foca em várias ao mesmo tempo e é necessário que assim seja devido à tarefa da maternidade que ela traz. Então, a multiplicidade de tarefas que ela presta atenção é um fator natural, o que para o homem é mais difícil. Apoio. A mulher tem uma facilidade de dar apoio, que é o amparo, o sustentáculo ao outro de maneira tranquila, sem necessitar de muito treino. Tem uma capacidade maior de contenção, ou seja, concentração na atenção e na inteligência.
emocional. A inteligência intelectual pode ser de ambos os sexos, mas a inteligência emocional, e também lembrando que o fator inteligência significa nós adquirirmos todo o conhecimento intelectual e fazermos a conexão com o emocional. Senão, nós paramos na salinha da intelectualidade e não partimos para a sabedoria. Sabedoria é você saber aplicar o que aprendeu. Mas aqui no caso nós estamos falando da inteligência emocional mesmo, que é uma característica feminina com muito maior facilidade do que na masculina. Claro que por questões óbvias de funções ainda do nosso planeta Terra. Não significa que nós estejamos dizendo que a mulher seja melhor. Apenas é assim, no momento em que estamos no planeta Terra. A capacidade da intuição feminina é muito acentuada. O que é a intuição? É perceber, pressentir, acima de fatos objetivos. Eu sinto, mas eu não sei o que é que comprova o que eu sinto, mas eu sinto. Tanto que ao olhar para o bebê, e tanto que o choro dele, ela já define se é de fome, se é disso, se é daquilo. Ela tem essa definição e esse pressentimento que, no caso da maternidade, enquanto bebê e para o resto da vida do filho, isso é extremamente necessário. Mas também vai ser necessário para outras tarefas que ela for assumir enquanto mulher também. A subjetividade para a mulher é muito mais fácil. O que é subjetividade? É um sentimento de cada pessoa que varia, mas é um sentimento também não ligado a fatos. É interior, subjetivo, ou seja, não objetivo. Na mulher isso é muito fácil. A capacidade de espera de soluções, inclusive, tem que ser, ela espera 9 meses para ter o seu filho nos braços, espera que ele se eduque ou se reeduque, é muito mais fácil para o sexo feminino. Claro que alguns vão dizer, existem exceções. Claro, tudo tem exceção. Aqui nós estamos falando das faculdades gerais do sexo feminino, segundo a nossa área, né, que é a psicologia. E fidelidade, a fidelidade tem várias outras, nós resumimos. Fidelidade, que é o zelo, o respeito por algo, constância nos compromissos assumidos por alguém. Na mulher, a fidelidade é um fator bem natural. Ela tem essa fidelidade de maneira natural e, claro, exige do sexo masculino que também tenha e que desenvolva. Por questões culturais, essa fidelidade no sexo masculino se tornou um pouco mais difícil. Por questões culturais também, no feminino já se tornou mais natural. E falando em fidelidade, nós vamos ver as mulheres que passaram pela vida de Jesus, o quanto elas foram fiéis. Dizendo que, do século XIX, que Allan Kardec escreveu aí, essa parte de Lei da Igualdade, e antes do século XIX, principalmente na época de Jesus, se essas desigualdades que Allan Kardec nos traz nessa parte eram enormes, na época de Jesus eram maiores ainda, ao ponto de que o homem não podia falar com a mulher no meio da rua. Na fase menstrual dela, ela era considerada impura e o homem que a tocasse também era considerado impuro. Eram crenças bastante acentuadas e a desigualdade entre os sexos era mas muito maiores. Hoje ainda existe. Inclusive, no Oriente nós sabemos disso. Mas na época de Jesus, claro que é muito tempo atrás, era bem pior. Tudo melhorou hoje, mas ainda tudo é bem difícil por ali. E Jesus, ele simplesmente veio para cumprir a lei, como ele diz, vim para cumprir a lei, e
e ele cumpriu com amor. E a lei que ele veio cumprir não eram só as leis que o povo já conhecia com Moisés. Ele cumpriu a lei, mostrando que a igualdade entre o homem e a mulher é algo que precisa ser natural. E ele quebrou, então, protocolos diversos, exatamente para mostrar que a lei de Deus é de igualdade. E, claro, foi bastante criticado. Então, como é que ele fez isso? Ele fez através de ações, não só de fala, mas de ações. Ele cumpriu a lei da igualdade com todo amor. Quando ele se dirige à mulher na Samaria, a mulher samaritana, o que Jesus faz ali? Ele se revela como o Messias e rompe o preconceito do homem falar com a mulher, principalmente um judeu, falando como a samaritana. Ele rompe ali aquele preconceito. A mulher hemorroíça, aquela que estava perdendo sangue, faziam muitos anos, e que ela jamais poderia se dirigir a um homem, tocar nele. No entanto, ela toca em Jesus, no homem Jesus, porque era assim considerado. Ele é um Messias, mas ele é um homem. E ela vai e toca. E Jesus, de forma nenhuma, critica e ninguém a critica. Então, ele rompe ali também um preconceito e salienta a igualdade. A mulher adúltera, como ele rompe o preconceito de que só a mulher errou? Não, cadê o homem? Cadê o adúltero? Então ele salienta também a igualdade entre o homem e a mulher. E é o único momento durante a mulher adúltera, aquela que iam apedrejar em praça pública, em que Jesus escreve. É o único momento do Evangelho que a gente vê Jesus escrevendo. E ele escrevia ali todas as características daqueles que estavam querendo apedrejá-la. E aí, quando ele pergunta, ou melhor, ele afirma, quem estiver sem pecado atire a primeira pedra, ao lerem o que ele escreveu, todos se identificam com o que estava escrito e larga a pedra. E essa mulher vai, segue a vida dela e tem uma grande obra do bem que ela faz. Aí, no livro de Amélia Rodrigues, se não me engano, Pelos Caminhos de Jesus, tem toda a tarefa que essa mulher passa a desenvolver. Fidelidade, como nós dissemos, como colocamos aqui como última característica, que é o zelo, respeito por algo e constância nos compromissos assumidos por outrem. Então a mulher assumiu esse compromisso, todas essas mulheres se transformaram. Temos Maria de Magdala, que todos nós conhecemos a história dela, ela se transforma a partir do momento que ela conhece Jesus, ela transforma totalmente o modo de vida que ela estava levando, e claro que tem um trabalho interno muito grande dentro dela para poder realizar o trabalho de transformação interior e de servir ao outro como Jesus recomendou que ela servisse. Não pode ser mãe dos seus próprios filhos, seja mãe de outros filhos, o que ela se desempenha muito bem. E está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Nós vamos encontrar Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Quando Jesus está ali na casa de Lázaro, Marta fazendo todo o serviço da casa, Maria ali quietinha, olhando para ele, estudando. E Marta diz, mestre, pede para Maria vir me ajudar. E Jesus dirige-se a Marta dizendo, em verdade, Marta, Marta, em verdade, Maria escolheu a melhor parte. É a parte que jamais lhe será tirada, que é a do conhecimento e transformação moral. Temos Joana de Cusa, que se dirige a Jesus querendo segui-lo, mas tinha obrigações no lar. E ele recomenda que ela cumprisse as obrigações no lar e no momento certo ela seria chamada para dar testemunho. E chega o momento em que ela dá testemunho de amor
cristão quando ela é levada para a fogueira junto com seu filho. E temos a principal do Evangelho, que é Maria, mãe de Jesus, que também desempenhou a tarefa dela com primor, e ver o filho caminhar para a cruz, que não é fácil, mas desempenhou e aprendeu que o desprendimento do filho teria que ser feito. Então, um exemplo que nós temos também, recomendamos que leiam no Boa Nova, de Humberto de Campos. Essas mulheres que conviveram com Jesus, nem todas conviveram muito tempo, porque na época não era normal uma mulher conviver com um homem que não conhecesse. Hoje é comum ter amizade entre homem e mulher tranquilamente. Na época não era comum, não, de forma alguma. E então elas tiveram, apesar de pouca convivência, tiveram consciência do significado que era estar encontrando com Jesus. E tiveram esse sentimento de fidelidade, que é normal no feminino. Elas estiveram tranquilamente com Jesus e foram fiéis até o fim. E Jesus, para Joana de Cusa, ele diz: vá, Joana, ser fiel. E todas elas foram realmente fiéis, dando testemunho dessa lealdade, cada uma dessas mulheres à sua maneira. E assim partiram para a transformação moral, que é o amor por si, por Deus e pelo próximo. A dedicação nas horas tormentosas. Elas se dedicaram nas horas tormentosas, em nenhum momento vacilaram. E nós temos as atuais, que podemos citar como exemplo, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Teresa d'Ávila, que nos chama atenção quando ela pega uma tempestade enorme, muitas dificuldades para levar uma doação a um lugar, em que ela até brinca um pouquinho, conversando mentalmente com Jesus. Mestre, não é fácil te servir. Por isso que nós vemos que você tem bem poucos amigos, porque ela venceu uma série de obstáculos, mas por amor a Jesus, ela ia, e aquele dia de tempestade foi fielmente levar as doações. Temos aí, em nosso meio espírita, Joana de Ângeles, tão fiel, Joana de Ângeles, que é a reencarnação de Joana de Cusa. Ou melhor, ela não está reencarnada, né? Ela esteve. Ela tem várias reencarnações, daí um estudo maior que os livros do Divaldo nos trazem. Mas é a mesma personagem, fiel a Jesus até hoje, nos desbravando o quanto nós precisamos acertar caminhos para a nossa transformação moral. E Joana de Ângeles nos traz o desvendamento de todo esse caminho. E o chamado de mães que nós vemos nos livros de desobsessão, quando o espírito está muito redundante, muito difícil para poder se transformar, não importa o espírito feminino ou masculino, mas geralmente se chama mãe. Por quê? Porque é a figura de maior amor que esse espírito teve na vida dele. Enfim, a estrutura da mulher para um lar é a estrutura de tudo isso, de fidelidade, de gestão de emoção, de se envolver, de se relacionar, de receber e doar. Portanto, como estamos em nossas atitudes referentes a Jesus? Nós, mulheres, é o tema de hoje, mas também homens que estão hoje num corpo morfologicamente masculino, mas que também, pela lei da igualdade, também precisa se perguntar: como é que eu estou como fidelidade para Jesus? Muitas vezes nós vamos responder: estou fazendo o meu melhor, e outras vezes precisamos ser bem honestos: não, estou fazendo bem pouco, preciso aumentar um pouquinho mais. Porque quando nós respondemos: eu amo minha família, eu amo meus filhos, eu amo meus netos, ok, isto é divino, mas ainda é pouco. Cristo nos pede mais, que amemos mais, que nos doemos mais,
por aqueles que necessitam, seja materialmente, seja com palavras amigas, seja em oração. É isso que ele nos pede, enquanto mulheres e enquanto homens. Que Deus nos abençoe e nos auxilie a termos esta fidelidade sempre, que no sexo feminino é muito natural e no sexo masculino há que se desenvolver. Muita paz a todos. Agradecemos a Rosinha, a Rosa, né? Acho que a gente fala Rosinha. É Rosinha, né? Por estes ensinamentos, né? Por toda essa mensagem, agradecendo de coração. E agradecendo a USE, sempre com muito carinho, encaminhando um palestrante, a última quarta e a última sexta do mês. Então, Ivone, Catarina, nosso muito obrigado. Palestrante de quarta-feira, Flávio Tolini, do Grupo Assistencial Irmão Romano, Dom de Curar. Sexta-feira que vem, a palestrante Hilda Doreto, do Centro Espírita Pátria do Evangelho, do Lar Emmanuel, Maneira de Orar, é o tema. A Rosinha falou muito bem, né, na hora da barca, quando está tudo tranquilo, né, Rosinha? É gostoso estarmos dentro desta barca, mas quando nós estamos em uma dificuldade imensa, problemas, antes de chegarmos nessa tranquilidade, nós temos que passar por estas tormentas aí, estas tempestades. Então tenha fé, tenha certeza de que Jesus está e estará sempre com você, e tudo vai passar e você vai se encontrar tranquilo e sereno. As nossas recomendações, pedindo a cada um de vocês a importância do seu preparo, hoje à noite. Normalmente nós falamos entre 9 e 10 horas da noite, mas não tem necessidade de ser esse horário, pode ser o horário que você estiver acostumado a deitar. Faça a sua prece, a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo. Se você não tem o Evangelho, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento. Faça a ligação com o seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia, pedindo, né, todo amparo, proteção. E no momento em que nós formos deitar, nós temos que pedir também ao nosso mentor que nos leve para um bom local, né, para trabalhar ou para estudar. É bastante importante para que a gente não adentre algumas esferas aí mais baixas. Então, é importante também isto. E faça a ligação com o Dr. Bezerra de Menezes, o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe de Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa. Deixe uma água para ser fluidificada, pode ser uma garrafa, pode ser um copo, pode ser uma jarra, o que você achar melhor para você ou qualquer outro também da família, é individual, né, a água. E amanhã, ao acordar, comece a beber esta água, sempre 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. Você poderá beber esta água com algum remédio, se você estiver tomando, não tem problema algum. Só não deixe terminar esta água. À medida que for diminuindo do recipiente, você vai colocando mais água, tá certo? Para você beber até a próxima sexta-feira. Sexta-feira, no início aqui dos nossos trabalhos, beba toda a água, se sobrar um pouco, e à noite deverá se preparar novamente, colocando a água. Isso por tempo indeterminado, até nós retornarmos aqui, né? Quando for assim possível de estarmos retornando aqui na casa. Nós pedimos alguns cuidados hoje: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje. E atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar. Aqueles que estiverem fazer atividade dentro de casa, né? Dependendo da sua cirurgia, tome bastante cuidado em relação a isto, tá? É importante a fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possa acompanhar você ou o familiar ou amigo que estiver assim passando
né, por esse problema e terá que fazer a cirurgia material. Ok? Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Nós temos lá o nosso site www.searadasfraternidades.org.br. Temos também o nosso Face, Grupo Espírita Seara das Fraternidades. Você pode curtir a página e acompanhar as palestras às quartas-feiras às 19 horas e todas as quartas e todas as sextas às 14 horas. As palestras que já foram aí feitas, né, realizadas, você pode buscar lá no nosso Face e também está no YouTube. Se tiver pergunta, pode fazer pergunta, né, através do g.e.searadasfraternidades@bol.com.br. Este é o nosso e-mail. Você pode tirar suas dúvidas, fazer as suas perguntas, tá bom? Bom tratamento logo mais a todos vocês, confiantes, com fé. Vamos estar aqui na quarta-feira, mais uma vez, né? E espero que você faça o seu preparo direitinho, bastante importante, colocando a água, e os mentores estarão dando toda a assistência a vocês. Agradecemos de coração toda a colaboração, tudo que vocês têm auxiliado aqui a casa, aqueles que têm adquirido os alimentos, né, que nós estamos fazendo aí delivery e retirada aqui, às quartas e sextas, e aos sábados a nossa feijoada. Então, agradecendo de coração, está sendo feito tudo com muito amor. Tenho certeza de que a espiritualidade também está envolvendo esses alimentos para reverter aí bastante saúde para você física, mental, emocional e espiritual. Que Jesus abençoe toda a sua família. Até o próximo encontro.